Rodrigo Sintra tomando aí as últimas providências. Ele autoriza, está valendo, bola rolando, começa no Estádio Olímpico em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, Grêmio e Fluminense. Fluminense que vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo em casa, venceu o Paysandu no último domingo, lá em Belém do Pará por 2-1. Luiz entendeu que o desvio foi do Alessandro. O Alessandro, veja aí, foi revelado pelo Flamengo. Aí teve no futebol da Ucrânia, passou pelo Cruzeiro e agora está aqui no Grêmio. Uma passagem relâmpago também pelo Palmeiras, o Alessandro. Desmarcou, foi falta dele. Aí você vê o Mano Menezes, técnico que veio para substituir o Hugo de Leon. Mano Menezes que estava no Caxias, na Serra Gaúcha. Lateral favorecendo o time do Fluminense pela esquerda. O camisa 10, Juninho. O Fluminense está exatamente com a escalação que conquistou o título naquele jogo contra o Volta Redonda, vitória por 3-1. Bola para o Juan. Alessandro acompanha, Juan vai, a bola vai pela linha de fundo. O Rodrigo Sintra está marcando apenas o tiro de meta, favorecendo o time do Grêmio. O toque de calcanhar lá na devolução para o Juan. A dividida foi normal ou houve falta, Marcília? Não houve nada. Disputa normal de jogo. Aí o Alessandro. Chegou bem o Juan. Entrega para o Leandro. Aí joga pelo meio buscando o Juninho. Esse é o Gabriel. Mais uma noite agradável aqui em Porto Alegre. 20 graus a temperatura. O Fluminense jogando com camisas de mangas longas, mas não está frio não. Veja o Arouca. Recebendo pela direita. Faz o cruzamento. Vai saindo para fazer a defesa. O Eduardo. A bola sobrou. O Rodrigo Sintra está marcando a falta no Eduardo. Ou vai marcar o tiro de meta só? O Eduardo ficou caído aí. O Sintra Marcou só tiro de meta. Até porque não houve absolutamente nada. Olha lá, subiu realmente limpo. Na sequência o Tuta foi a se proteger, porque ele ia caindo em cima do Tuta, né, lá. Exato, ele se desequilibrou e vai ao encontro do jogador do Fluminense. O lance foi normal. Passamos de 13 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Hoje o Zagallo, né, foi internado em um hospital na zona sul do Rio, mas está tudo bem com o Zagallo. O boletim médico divulgado agora há pouco diz que ele foi submetido a uma série de exames para que seja identificada a causa do problema digestivo do Zagallo. Boa recuperação, breve recuperação para o Zagallo. Ele chegou realmente com disposição estomacal e dores abdominais, mas está tudo bem com o Zagallo. Olha o Somália recebendo aí na área. Samuel pedindo, Somália de bico. Kleber defendeu. Voltou no Somália, faz o cruzamento, a bola desvia na zaga e vai pela linha de fundo. E agora é a vez do Marcão pagar geral para os seus companheiros de defesa. O Anderson realmente dá soluções diferentes para jogadas, né? O Somália errou o chute, o Kleber fez a defesa com o pé. Escanteio favorecendo o time do Grêmio. Aí vem o levantamento, a bola passa por todo mundo. Fabiano Heller acompanha, a bola vai em tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Os internautas que participam das transmissões da Globo, sempre mandando suas mensagens. Você que também está ligado na Globo Internacional, mais de 45 países, muito obrigado pelo carinho. Noronha, onde o Abel vai encaixar o Felipe? É a pergunta que vem do internauta João Santos de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. Muito obrigado pela participação a todos vocês internautas que estão sempre interagindo conosco. Antes do Noronha responder, é importante a gente trazer a informação. Veja aí a falta agora sobre o Alessandro Lopes, que o Felipe teve a pena diminuída hoje no recurso pelo STJD em 1/3, ou seja, ele vai cumprir 120 dias no total e daqui a 2 meses, né, dia 6 de julho, ele vai estar liberado para jogar o Felipe. E aí a gente está revendo a falta. Depois da cobrança da falta, o Noronha vai dizer a partir do dia 6 de julho aonde o Felipe vai jogar no Fluminense. Vai lá o Scalona de novo para fazer a cobrança da falta. Marcos Vinícius está na área, Marcelo Oliveira também. Veja o levantamento, subiu para fazer o corte à zaga do Fluminense com o Fabiano Heller. A bola voltou no Pedrinho, botou para o Somália. Tentou girar o Somália, ela sobrou com o Anderson. Um chute para a defesa do Kleber.
E nessa diminuição da pena, Noronha, o Felipe vai ter que fazer trabalhos sociais, serão 500 cestas básicas. Algo em torno de R$40 mil vai gastar o Felipe. Vai ter lugar no time, Noronha? João, ainda faltam 2 meses para o Felipe voltar a jogar. Vamos ver, o Abel já tem problemas aí com o Preto Casagrande, que não gosta de ficar na reserva, é um bom jogador, não gosta, reclama, olha aí. Arouca tentou chegar à linha de fundo, Tuta pedindo o cruzamento. Chegou para fazer o corte o Alessandro Lopes. Completando Noronha. Mas já tem esse problema no meio de campo com o Preto Casagrande e o Felipe vai trazer outro problema pro Abel. Vamos esperar os 2 meses aí para ver o que acontece, porque realmente não vai ser fácil encontrar um lugar para ele no time não. O time do Fluminense está muito bem. Se mandando aí o Alessandro Lopes. Vem o Grêmio pela direita. Revelado no Atlético Paranaense, o Alessandro Lopes foi vice-campeão ano passado pelo Atlético Paranaense. Tem só 21 anos. Chegada do Alessandro, a bola saiu lateral, favorecendo o time do Fluminense. E é gol na Libertadores, o Deportivo Táchira empata. Boada faz Táchira 1, Palmeiras também 1, lá na Venezuela. O Leandro e o Anderson se xingaram muito agora na frente do árbitro. E agora mais discussão também. Entre o Pedrinho e o Leandro agora. Ele foi bem na frente do árbitro, as 2 discussões. Aí o Leandro tocando de cabeça. Chegou ali o Marcos Vinícius na primeira. O Marcelo Oliveira também. O Giovani sai jogando. Aí o Scalona. Bota lá para o Somália. Marcado pelo Antônio Carlos. O Antônio Carlos foi e fez a falta sobre o Somália. A falta favorecendo o time do Grêmio lá pela esquerda. Próximo domingo teremos mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Espanha. Os ingressos estão todos vendidos há mais de mês. Afinal, Alonso já ganhou 6, o espanhol, o Fernando Alonso, ganhou 3 etapas das 4 disputadas até aqui no Mundial. E domingo ainda tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Agora com a marca da FIFA, com o carimbo da FIFA. Será a primeira Copa do Mundo de futebol de areia. Brasil e Tailândia dentro do esporte espetacular. Dirija-se ao portão 7. Atenção, Pedro Willy Tomazini, dirija-se ao portão 7. Está jogando aí o time do Grêmio. Levantamento para o Somália, adiantado, segundo o assistente. O Rodrigo Sintra está marcando o impedimento no ataque do Grêmio. Está adiantado o Somália, Marcília? Tá sim, um pouquinho avançado. Está mais em cima dele, tá. Olha, no Photoshop ali, meio corpo. A coisa incrível desse jogo é que, por enquanto, o Fluminense, embora não chute a gol, não chutou até agora, 30 minutos de jogo, o Grêmio só chutou 3 vezes. O jogo está muito amarrado. Poucos chutes a gol. Acho que para um time que quer vencer como o Grêmio, não importando a classificação ou não, acho que tem que ser um pouco mais agressivo. E o Fluminense, por enquanto, está fazendo o jogo que lhe interessa. Esse 0-0 classifica o Fluminense com folga, né? Aí se manda o Fluminense com o Fabiano Heller. Botou pro Tuta, que bolão! Olha a chance do gol, Tuta derrubado, pênalti! Driblou o goleiro Eduardo, foi pro chão, o Tuta, Rodrigo Martins Sintra marca. Pênalti do Eduardo, que tá aí reclamando em cima do Tuta. Que bola do Fabiano Heller. E aí o lance que é todo seu, Marcília. Pênalti. Do corpo. Ele corre um risco. O goleiro olha lá, intercepta. Ao choque. E o jogador não vai fazer nenhum esforço também para levantar a perna. Né? Ah, mas ele pode pular, mas não tem obrigação nenhuma de pular, né? Olha ali. Errou o bote. Atinge a perna do jogador. Não tem a mínima obrigação de saltar por cima. Deixou a perna para cavar o pênalti e é pênalti. E olha, aí o Anderson sai lá do meio do campo para vir reclamar o quê? É amarelo para ele. Ainda pouco ainda disse, né? Alguém tem que domar esse menino. Se ele pensa que ele vai fazer carreira assim, reclamando de tudo e de todos, é bom ele até lembrar do Felipe. O Tuta vai para a cobrança do pênalti. O Tuta tem 4 gols na Copa do Brasil. Os artilheiros são o Fred do Cruzeiro e o Fábio Júnior do Atlético Mineiro com 6. Tuta que vem fazendo gol atrás de gol com a camisa do Fluminense. Um gol que é decisivo, hein?
Se o Tuta fizer, o Grêmio vai ter a obrigação de vencer por 4 de diferença, 5-1, por exemplo, para ficar com a classificação. O Fluminense vai ficando com uma chance muito grande de dar um passo ainda mais decisivo para a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Autorizado Tuta. Partiu, Tuta, bateu, gol do Fluminense! Tuta, número 9 de pênalti. Faz 1 para o Fluminense, 0 para o Grêmio. Goleiro Eduardo para o lado esquerdo, bola de mansinho no cantinho direito do goleiro. O Tuta faz o 5º gol dele na Copa do Brasil. O 13º na temporada e deixa o Fluminense pertinho das quartas de final, Sérgio Noronha. O Fluminense mais time que o Grêmio, evidentemente. De um Grêmio até muito nervoso, tá se vendo. Já tem 2 cartões amarelos. Enfim, o Fluminense mais calmo. E o primeiro chute que deu a gol de pênalti, 1-0. Mostrando que é mais time que o time do Grêmio, dando um passo gigantesco realmente para a classificação. Estamos conhecendo mais um classificado para enfrentar o Ceará, o Atlético Mineiro. Vence o Ituano por 3-1. Portanto, confronto definido das quartas de final, Atlético Mineiro e Ceará. Ceará que eliminou o Flamengo. Ontem venceu pela Série B o Criciúma por 2-0, jogando em casa, jogando bem. Ceará e Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Chegou ali o Fabiano Heller, chutão, a bola explodiu no Anderson. Vai sobrando lá na esquerda com o Scalona, mas o Gabriel dá um toque de cabeça, o lateral favorece o time do Grêmio. 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Já tem o show do intervalo. Gols da Copa do Brasil, da Libertadores para você. Tá passando lá o Alessandro pela direita, o passe errado. Luiz. E é só lateral para o Fluminense. Diga, Fernando Becker. Alguns torcedores que ficam aqui nas sociais do Estádio Olímpico começaram a gritar o nome do ex-goleiro do Grêmio, Márcio, titular até bem pouco tempo atrás, que foi dispensado por motivos técnicos na semana passada. O Márcio, aquele do Paulista de Jundiaí, revelado pelo São Paulo, né? Que pelo menos ele tem um temperamento especial, digamos assim, né? Ele participa do jogo ativamente, faz gestos, salta e conquistou a torcida, né? Vai lá o Alessandro para fazer a cobrança do lateral para o Somália. Marcado ali pelo Diego, ele devolve para o Alessandro. Foi o Marcão, a bola espirrada fica com o Geovânio. Aí Pedrinho, de novo Geovânio. Aí vira o jogo mal, lá o Scalona tem que voltar. Lateral esquerdo chileno que está estreando, vem para dominar. Botou a frente para o Samuel. Samuel que fez 6 gols na temporada, é o vice-artilheiro do Grêmio. O artilheiro é o Somália com 11. O Grêmio que tem como prioridade máxima voltar à Série A. Aí o Juan. Chegou ali o Leandro. Bola sobra com o Alessandro. Tem o Anderson pela direita, deixadinha para o Anderson. Marcado pelo Juan. Ele tenta a jogada individual, faz um grande lance, o Anderson. O juiz está marcando a falta lá atrás do Anderson. Ou no Anderson. Ele entendeu que deu vantagem. Quando ele viu que o Anderson estava desequilibrado depois da sequência de dribles, ele resolveu marcar a falta. A gente está revendo o lance desde o início. Ele marcou a falta aí, nesse lance, né, Marcílio? Depois ele deu a vantagem e voltou. Agora aconteceu, puxou. Aí já sentiu que o jogador já chegava desequilibrado. Ele não ia alcançar a bola em função da falta sofrida. E aí ele volta atrás. E o Anderson tinha ficado com a bola lá na frente. Não, mas ele já tinha perdido. Já estava desequilibrado. Já estava se jogando na bola, né? E o Scalona vai para a cobrança de falta de pé esquerdo. Jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Tem bolinha pintando aí na tela da Globo, tem gol acontecendo. O Fluminense está se mandando aqui pela esquerda com o Leandro. Quem chegou ali foi o Marcelo Oliveira para ficar com ela. O Rodrigo Cito está marcando a mesma coisa ali atrás a falta. A falta sobre o Leandro. E o Palmeiras faz o 2º gol na Libertadores, hein?
Deportivo Táchira 1, Palmeiras 2. Cerro Porteño, Palmeiras, Santo André e Táchira, os times desse grupo. Os dois mais bem colocados se classificam. O Cerro Porteño tem 11, Palmeiras e Santo André tem 5. Olha o Diego, daí vai tentar. Jogou pela linha de fundo, é só tiro de meta favorecendo o Grêmio. Daqui a pouquinho no show do intervalo, os gols da Copa do Brasil e da Libertadores. O Atlético Mineiro ganhou do Ituano por 3-1 e se classificou para enfrentar o Ceará. Figueirense vai ganhando do Corinthians por 1-0, gol do Bilu, camisa 10. Normalmente joga com a 10 do Figueirense. O 13 vai conquistando a vaga, vencendo o Coritiba. Esse jogo do 13 começou 8h30. Vai vencendo o Coritiba por 1-0. 1 para o 13, 0 para o Coritiba, vai dando 13. Daí o adversário, por enquanto, do Fluminense, que vai conquistando a vaga aqui em Porto Alegre. E Santa Cruz e Cruzeiro estão empatando em 0-0. O primeiro jogo foi 4-0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro está seguindo para enfrentar o Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Baraunas do Cícero Ramalho, que aos 40 anos fez um gol em cada jogo contra o Vasco e se transformou em atração do Baraunas. Que campanha do Baraunas. Tirou Vitória, por exemplo, vencendo os 2 jogos. O 13, que está tirando hoje o Coritiba, eliminou o São Caetano. É a Copa do Brasil, movimentando todos os estados brasileiros. Começa sempre com 64 times a Copa do Brasil. Aí o Leandro, se mandando pela esquerda, o desvio do Alessandro Lopes. O lateral é do Fluminense. Esse é o Alessandro Lopes, você viu no detalhe. Aí o Leandro recebendo. Boa bola para o Juan. O estilo, né? Tocou no Arouca. Será que vai tentar daí? O Arouca ajeitou, bateu e jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Aposentados que ganham mais de um salário mínimo de benefício estão fazendo as contas. Você vai ver logo mais no Jornal da Globo de quanto será o aumento nos benefícios. E direto de Brasília, a repercussão da votação em plenário que cassou o mandato do deputado federal André Luiz do Rio de Janeiro. O Jornal da Globo começa logo depois do futebol com Ana Paula Padrão. Aí Samuel no cruzamento chegou ali para fazer o corte, o Diego. Lateral do Grêmio pela direita. Noite agradável em Porto Alegre. Temperatura ali de 20 graus aproximadamente. Aí o Anderson. Reclamando ali de uma falta. De ter sido atingido o Anderson. Pedrinho. Devolveu no Giovânio. Tentou lá para o Somália. Somália e Antônio Carlos caíram. O juiz mandou seguir. O Gabriel chuta contra o corpo do Scalona. O lateral favorecendo o time do Fluminense. O Grêmio, que é 4 vezes campeão da Copa do Brasil ao lado do Cruzeiro, os dois são os maiores vencedores. Foram 12 passes errados do Grêmio, 25 do Fluminense no jogo. Mas em compensação, o time gaúcho participou de 15, olha a posse de bola, 56% do Grêmio, 44% do Fluminense. O Grêmio teve 13 minutos e 40 de posse de bola, o Fluminense 10 e 40 do tempo efetivo de bola rolando. Olha o Somália aí, dominando, levou para o pé direito, foi travado pelo Antônio Carlos, é escanteio. Mas o Fluminense não precisa jogar bem para estar vencendo por 1-0, não. O time do Grêmio é muito fraquinho, está muito nervoso, extremamente nervoso, todo mundo reclama do árbitro, discutem. Olha, o Grêmio está mal, eu acho que até na segunda divisão ele vai ter que melhorar muito. O Fluminense vence sem precisar se esforçar muito. Vamos para a cobrança do escanteio com o Scalona. Aí ele faz o levantamento, vai subir o Somália. Samuel tentou o toque de cabeça lá na esquerda, a bola foi desviada pelo Marcão, é outro escanteio. Termina em Campina Grande, na Paraíba, festa em Campina Grande, hein? 13-1, Coritiba 0. O 13 está classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Chute do Samuel, Kleber foi lá para defender. Para enfrentar, por enquanto, o Fluminense. Que campanha do 13. Tem uma torcida apaixonada. Imagino que o estádio Hernani Sátiro recebeu um grande público lá em Campina Grande, na Paraíba. 43 minutos e meio. 2 minutos de acréscimo. Marcando aí o Rodrigo Sintra.
Falta sobre o Samuel. 44 minutos, Noronha, a vitória do Fluminense por 1-0. Você diria que é uma vitória justa mesmo, o Fluminense tendo chutado 3 vezes contra 6 do Grêmio, por exemplo? Mas a vitória, eu já disse, é muito mais pelos problemas do Grêmio que pelas virtudes do Fluminense. O Fluminense não precisa se esforçar. É só tocar a bola e tal. O Grêmio tem mais a bola, aperta mais, chutou mais. Mas é um time extremamente nervoso, extremamente inseguro. Problemas sérios que tem que ser resolvidos até, acho que fora de campo, na minha opinião. E aí o Fluminense bastou ser um pouquinho mais organizado para vencer por 1-0, com certa justiça, evidentemente. Não chutou mais, mas vence o jogo. O time do Grêmio, repito, tem que ter cuidados até na segunda divisão. É a chegada do Juan. E a entrada fortíssima do Marcelo Oliveira na dividida com o Juan. O Juan tá caído ali. O cartão amarelo para o Marcelo Oliveira. Renato Marcília, olha a chegada do Marcelo Oliveira ali. E ficou de graça. Cartãozinho amarelo, Marcília. Podia ter sido vermelho sem nenhum problema. O silêncio que se fez no estádio na hora da falta é o melhor indicativo. O torcedor fica esperando, agora vem o vermelho. Não veio. É a prova do que eu estava dizendo, do nervosismo do time do Grêmio. É uma entrada absolutamente violenta, desleal e desnecessária. Por puro nervosismo. Aí o Arouca. 2 minutos. Vamos a 47. Recebendo o Diego. Desmarca o Arouca pela direita. Já recebe, trabalha com o Juninho. Se posiciona o Juan. Tem sido a grande arma do Fluminense, o avanço dos seus alas. E agora o Anderson, habilidoso, Antônio Carlos marcando, tentou resolver tudo sozinho, saiu o Kleber para fazer a defesa. Garoto Anderson, 17 anos, completou 17 anos agora, dia 14 de abril, o Anderson. Aqui, 1-0 para o Fluminense. Ao Grêmio resta vencer por 5-1 para conquistar a classificação, mas como já disse o Noronha, o Grêmio dá como importância nesse jogo a vitória, até no sentido do time se envolver com a Série B, de resgatar um pouco da autoestima. E tá aí o Anderson falando, conversando com o Rodrigo Sintra ali, reclamando com o árbitro paulista, o Rodrigo Martins Sintra. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Olímpico, em Porto Alegre. E o técnico passa o tempo inteiro reclamando do Nilson de Souza Monson, auxiliar. Quer dizer, é o nervosismo que vem também de fora para dentro. Quer dizer, o jogador vê o técnico agir dessa maneira, ele se sente no direito de fazer o mesmo dentro do campo. É o comandante, né? Finzinho do primeiro tempo. Tá aí o Fabiano Heller. Bola fica com o Pedrinho. De novo o Fabiano Heller mais atrás ali no Marcão. Veja como ele se posiciona como líbero, né? Sempre entre os zagueiros do Fluminense. Claro que ele tem liberdade de se mandar, etc. Mas é um jogador que faz uma função que no Fluminense há poucos, né? Que conseguem desenvolver essa função. E quando ele não jogou, jogou o Igor nessa função. O Antônio, entrou o Igor, jogou o Antônio Carlos. Termina o primeiro tempo lá em Santa Catarina. 1-0 para o Figueirense. Imagina o sufoco que não está passando o Corinthians. Dá 1-0, está classificando o Corinthians. Aqui apita Rodrigo Martins Sintra. Fim de papo no primeiro tempo. Aqui rapidinho com o Abel. Passar uma pergunta do internauta no primeiro tempo. Vai botar onde o Felipe aí, Abel? Hoje está me arrumando problema para daqui a 2 meses. Depois a gente vê. Primeiro eu espero que eu esteja no cargo. Tá bom, o Abel que não mexeu no time no intervalo. Luiz Roberto. Você telefonou para o Abel, Sérgio Noronha? Que foi a mesma resposta que deu o Sérgio Noronha para os nossos amigos internautas. A resposta era óbvia. Até tem que saber a forma do Felipe, como é que lá está. Porque parar de jogar 2 meses, não adianta dizer que está treinando, porque tem que estar com reflexo em dia, tem que estar focado na competição. Isso tudo é importante. Não é simples ficar parado 2 meses e voltar a entrar no time, não. É meio complicado. Futebol, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é uma coisa de elite. Felipe, que teve a pena diminuída em 1/3, vai cumprir 120 dias. Já cumpriu parte dos 120 dias. E dia 6 de julho, o Felipe estará apto a voltar a vestir a camisa do Fluminense em jogos oficiais daqui a 2 meses. E o Mano Menezes concorda com todos nós de que o Anderson, camisa 10 do Grêmio, está nervoso. Bola rolando nesse segundo tempo, 1-0 Fluminense. O resultado vai classificando o tricolor para a próxima fase da Copa do Brasil, para enfrentar o 13 de Campina Grande. Que em grande estilo, um drama com o goleiro defendendo de forma milagrosa no último minuto, com o estádio Hernani Sátiro lotado, o 13 classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.
E sobre o Anderson, o Abel também achou ele nervoso quando voltou aí do túnel do vestiário, foi lá, falou com ele: garoto, você joga bola, pensa só na bola, não no juiz. Olha o passe que ele deu para o Scalona, que beleza, Scalona cruza mal, a bola vai pela linha de fundo. Sobre o Anderson, no treino de domingo pela manhã, ele chegou atrasado em 30 minutos, e aí o técnico Mano Menezes teve que chamar ele no canto aí, conversar com ele e pedir para ele ter mais atenção. Não foi a primeira vez que ele se atrasou. Tentou fazer o giro ali o Juninho. Incrível, né? O jogador, o rapaz, o menino, nasce com um dom de jogar bola, porque sabe jogar bola realmente, tem tudo para ser um craque, mas a cabecinha dele pode estragar. Alguém tem que domar esse menino. Já disse, alguém tem que conversar muito com ele, explicar a ele como é que é a vidinha, olha aí. Olha o Juninho chegando com o Fluminense, tocando no Tuta. Tentou girar, acabou perdendo o prumo ali. Marcelo Oliveira sai jogando para o time do Grêmio. Tentou o passe em profundidade para o Anderson, que bolão. Ajeitou para o Somália, a bola passou para o Samuel. Aí ele vai à linha de fundo, o Somália continua pedindo cruzamento para o Anderson. Pegou de direita, que não é a boa. Ele fica se lamentando e a bola vai pela linha de fundo. Mas uma boa trama de contra-ataque do time do Grêmio. Ganhava R$400 aí quando pintou fazendo gols especiais, gols lindos, de falta, driblando meio time adversário. Passou a receber 40 mil mensais para aumentar a multa para 53 milhões de reais, a multa rescisória. Caiu ali o Juninho, ficou pedindo falta. Rodrigo Cinta entendeu que não houve nada. Bola para o Scalona. Somália vai para a área. Samuel também, cruzamento. Olha o Somália, tocou para o Samuel. Subiu o Fabiano Heller. Tocando de cabeça, o Rodrigo Cinta estava lá pertinho. Ele marcou o tiro de meta. Então, acho que o Samuel tocou a cabeça do Fabiano Heller. Vamos ver de novo, olha. Agora lá. Sobe o Fabiano Heller. Isso, exatamente. O Samuel cabeceia a cabeça do Heller, que por sua vez cabeceia a bola. O Grêmio, que ao longo da histórica participação dele na Copa do Brasil, né? 4 títulos e 3 vices. O Grêmio foi a 7 finais de Copa do Brasil, em 17 competições com esta deste ano. O Grêmio sempre foi uma espécie de carrasco dos times cariocas, né? Enfrentou cariocas em 9 oportunidades, não em 9 jogos, mas em 9 confrontos com 2 jogos cada, e saiu vencedor em 7 vezes o Grêmio. Com muita história, com esse patrimônio, com esse estádio, com essa torcida, encarando a Série B. Bola para o Anderson. Samuel vai pelo comando, o Rodrigo também. Aí o Anderson tentou o drible em cima do Arouca, foi para o fundo, bateu para o gol, defendeu o Kleber. Que defesa do Kleber, que lance do Anderson. Ele driblou. O Kleber deu 2 passos na expectativa do cruzamento, a bola veio no cantinho. E as substituições no Fluminense, o Preto Casagrande entrando no lugar de Arouca, número 7, e o Rodrigo Tiuí, 17, no lugar de Leandro, 8. Rádio Gaúcha informa a substituição no time do Fluminense. Preto Casagrande, número 16, no lugar do Arouca, número 7. Temos escanteio para o Grêmio. Vai lá o Alessandro para fazer a cobrança, e a outra saiu o Leandro, número 8, para a entrada do Rodrigo Tiuí, número 17. Mas o Rodrigo Tiuí ganhou o amarelo porque entrou em campo antes do árbitro autorizar. Cartão amarelo para o Rodrigo Tiuí. Marcília vai falar disso já. Alessandro faz o cruzamento, Kleber foi lá, jogando no peito do Preto Casagrande. Tem que fazer cumprir a regra mesmo nesse caso. O rapaz entrou ali, nem percebeu direito que o rapaz não tinha saído. Mas... aí dá um pontapé no outro, não toma cartão. Um pouquinho de jogo de cintura, né? Dá a letra fria. Olha o Gabriel recebendo ali, tentou o chute e mandou para fora. Coisas muito mais importantes, né? Jogadas mais violentas, deslealdade, antijogo, são passo batido pela arbitragem. Aí entrou 2 metros, o outro faltava meio metro para sair do campo, e aí leva um cartão amarelo. Resultados da Copa do Brasil: o Atlético Mineiro venceu o Ituano por 3-1. 2 gols do Fábio Júnior, que agora também é artilheiro, ao lado do Fred do Cruzeiro, com 6 gols. O Atlético Mineiro enfrentará o Ceará. É o Galo Mineiro e o vovô cearense nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí o Juninho. Foi falta no Juninho. Jogou no Gabriel, que há pouco conseguiu a primeira finalização no segundo tempo.
Acompanhou o Marcos Vinícius, é só tiro de meta, não, escanteio, marcou o assistente. Ela bateu na perna do Marcos Vinícius. O auxiliar, o Monção, interpretou que a bola ainda estava dentro do campo. E a perna do jogador também, porque ela estava com a maior parte do corpo fora do campo, né? Aí o Diego fez o cruzamento, tirou o Alessandro, a bola ficou com o Antônio Carlos, vai sobrar para o Tuta, tá marcado o impedimento. Tuta driblou o goleiro e o assistente, o Monção, marcou o impedimento do Tuta. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. Você tá vendo o lance do impedimento aí, olha agora na hora do chute. Um pouquinho à frente. Um pouquinho avançado, acertou o Monção. E até porque tem esse outro toque ali no meio do caminho, né? E a rede balançando. É gol do Santa Cruz, gol do Carlinhos Bala. Santa Cruz 1, Cruzeiro 0. Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 4-0. A situação do Cruzeiro é até mais confortável que a do Fluminense. Agora é igual, né? Olha o Gabriel, vai tentar daí. Jogou pela linha de fundo, é tiro de meta favorecendo o Grêmio. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. Vamos ver o gol do Carlinhos Bala. Aí de novo o chute do Gabriel. E o Carlinhos Bala fez 1-0 Santa Cruz. Gladstone atropela o Paulinho. Pênalti. Foi expulso o Gladstone, inclusive. O Fábio ficou lá reclamando. E o Carlinhos bateu e pimba. Gol. Carlinhos Bala. O Antônio Hora Filho, juiz lá, o sergipano, do jogo Santa Cruz e Cruzeiro. Aqui o Alessandro levando o time do Grêmio. Levou para o pé esquerdo, tentou arrumar o comando para o Samuel. Olha o Antônio Carlos vivendo também grande momento. Essa revelação do Fluminense, o Antônio Carlos, né? E ele vai sair daqui a pouco para a entrada do Igor, camisa 13. Antônio Carlos é outro, né, Renato, que não joga, foi expulso lá em Belém do Pará, então não joga contra o Cruzeiro. É uma forma, inclusive, de botar o Igor aí em atividade. O Igor que vem jogando, jogou uma das finais contra o Volta Redonda, também por motivo de suspensão do Antônio Carlos. O Igor que estreou contra o Friburguense no Campeonato Carioca, fez um gol de cabeça. Chegou ali o Marcão, mas a bola acabou sobrando com o Rodrigo. Foi para cima do Heller, Rodrigo levou bem. Fabiano Heller só na bola, acompanhou preciso o Fabiano Heller. Fabiano Heller que se caracterizou por fazer poucas faltas. E esse tipo de desarme aí é típico dele, né? Esse tipo de jogada que fez do Fabiano Heller no zagueiro, que mereceu a consideração da comissão técnica da seleção brasileira, do Carlos Alberto Parreira, e foi convocado para o jogo de despedida do Romário. Preto Casagrande chutando contra o corpo do Giovânio. Vai entrar aí, portanto, o Igor, conforme já informou o Renato Ribeiro. Igor, portanto, número 13. Saindo Antônio Carlos, número 2, no time do Fluminense. Aposentados que ganham mais que um salário mínimo de benefício estão fazendo as contas. Você vai ver no Jornal da Globo de quanto será o aumento nos benefícios. Ainda os gols da quarta-feira no Jornal da Globo, que começa logo depois do futebol, com a apresentação da Ana Paula Padrão. Aí o Pedrinho está jogando com o Rodrigo. Samuel passou pela direita, a bola para ele. Fabiano Heller se posicionou muito bem, domina e está jogando. Tem o Juninho pela ponta direita, ele tentou o passe no comando, a bola vai ficando com o Eduardo. Próximo fim de semana, Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A quinta etapa do Mundial. E vai ser na Espanha. Fernando Alonso tem 3 vitórias. E um terceiro lugar na temporada, vai correr em casa o líder do campeonato. Sábado às 8 da manhã, domingo às 9. As transmissões do treino e da corrida. Alvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, Pedro Bassan, trazendo os lances da Fórmula 1 para você. E no domingo, dentro do Esporte Espetacular, você vai ter as emoções da primeira Copa do Mundo de Futebol de Areia em Copacabana, no Rio. Futebol de areia agora é esporte FIFA. Brasil e Tailândia. Aí o Juninho. Botando na frente ali para o Tiuí. E aí o Igor. Acabou de entrar. Faz o levantamento para o Tuta. Tentou um toque ali para o Gabriel. Tentou um lance de efeito ali o Tuta. Diego no Igor. Aí para o líbero Marcão. Trabalhando com o Preto Casagrande. Faz o passe em profundidade. Vai lá o Juan.
E a bola sobra com o Alessandro Lopes. Foi puxado, foi falta, é o que está marcando o árbitro. Aos 28 minutos, Globo, a gente se vê por aqui. Cartão amarelo foi para o Juan, primeiro cartão para o Fluminense no jogo, lateral esquerdo do Fluminense, punido com o cartão amarelo. Aí o Marcelo Oliveira botando no meio ali para o Giovânio. E o Anderson se posicionando do lado esquerdo, a bola é para ele. Aí o Anderson protege, domina, tentou o passe para o Scaloni, o juiz marcou a falta. O Grêmio vai mexer mais uma vez. Daqui a pouco, Bruno, camisa 17, na equipe gaúcha. Jogador de meio campo. Ah, o Tiuí também tomou cartão amarelo antes de entrar no jogo. Então é o segundo cartão do Fluminense. E não o primeiro para o Juan. Olha o Alessandro para fazer a cobrança da falta. Vem o levantamento, o toque de cabeça. Kleber acompanha, tranquilo, foi lá para fazer a defesa. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Os jogadores do Fluminense que estavam pendurados já estão fora de campo, talvez até por isso o Abel tenha optado por tirar o Arouca e o Antônio Carlos também. O Rodrigo Sinta está marcando a falta. O Giovânio não gosta, faz gestos, reclama, mas ele marcou a falta. Diga, Fernando. Olha só, vai sair Anderson na equipe do Grêmio. Bruno, antes mesmo de entrar, já foi vaiado pelo torcedor. O Bruno, que é meio campo mesmo, né? Tem ultimamente treinado um pouco mais atrás. É como mais um jogador de marcação no meio, mas vai entrar numa função de criação mesmo, no lugar do Anderson. Tá aí, portanto, o Bruno, número 17, saindo o Anderson, número 10 no Grêmio. Acabou de entrar o Bruno, já está aí com a bola. Scaloni. Gabriel ali na marcação. O chileno Scaloni tenta o drible. O Gabriel toca, a bola se perde em lateral, favorecendo o time do Grêmio. Aí o Gabriel chutou contra o corpo do Bruno. É só tiro de meta, favorecendo o Fluminense. Participação dos internautas que navegam pela grande rede, que estão curtindo a nossa transmissão em todo o Brasil, em mais de 45 países pela Globo Internacional. 13 Baraunas e Ceará. Será que teremos novamente um pequeno campeão? Fazendo uma alusão ao Santo André no ano passado, é o Severino Correia de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado ao Severino, a todos aqueles que navegam pela grande rede. São 3 representantes do futebol nordestino nas quartas de final da Copa do Brasil. Ceará tirou o Flamengo, o Baraunas o Vasco e o 13 o Coritiba. Bola para o Juninho lá, vai saindo bem o goleiro. Saiu quase que ele entrega para o Tuta. Sai jogando o time do Grêmio pela direita aí com o Alessandro Lopes. Foi o Juan ganhando essa jogada. Pouco mais de 7 mil pagantes, com um público total de 13 mil pessoas aqui no Olímpico. Pela situação do Grêmio na competição, até um bom público, né? O time veio com 3-0 contra. E já está saindo, né? Está abandonando já aqui o Olímpico. Claro que tem esse componente do time estar jogando com portões fechados na Série B, né? 2 jogos seguidos. Então dá aquela vontade de acompanhar o time. Rodrigo Tiuí tocando para o Juninho, marcado o impedimento. Jogada pela direita do Fluminense, o impedimento do Juninho. Globo, a gente se vê por aqui. Libertadores da América, o Palmeiras vai vencendo o Deportivo Táchira da Venezuela por 2-1 lá na Venezuela, com gols do Osmar e do Ricardinho. Vitória importantíssima para o Palmeiras. Vai indo a 8 pontos e decide o primeiro lugar do grupo com o Cerro Porteño na última rodada em casa. O Cerro tem 3 a mais, tem 11.
Luiz, o Grêmio está sem jogar aqui no estádio Beira-Rio desde o dia 1º de abril, no empate em 1-1 com 15 de Campo Bom pelo Campeonato Gaúcho. Aqui no Olímpico, portanto, desde 1º de abril. O torcedor sente aquela vontade mesmo, por isso até um público respeitável mesmo aqui. Pela situação, pela circunstância. Fluminense e Grêmio é sempre para casa cheia, né? Vai lá o Scalona para fazer a cobrança de falta. Alessandro Lopes está lá na grande área, vem a cobrança direta. Scalona que está estreando, o canhoto mandou pro gol. Não quis saber de cruzar, não. E apenas o tiro de meta favorecendo o Fluminense. Figueirense vai ganhando do Corinthians por 2-0. Por enquanto, pênaltis lá no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. O Corinthians ganhou o primeiro jogo por 2-0. O 13 eliminou o Coritiba, ganhou por 1-0. Gol do Adelino. E espera, por enquanto, o Fluminense, né? O vencedor desse confronto aqui. O Grêmio está em situação, se não impossível. É quase, mas naquele 0,0001%, né? Fazer 5 gols em... É bem impossível, não tem jeito. Em menos de 20 minutos. Olha o Fluminense chegando ali com o Juninho. O assistente está marcando o tiro de meta. Portanto, 2 confrontos já definidos. Atlético e Ceará. Torcedor do Grêmio se mandando. Fluminense e 13. Santa Cruz e Cruzeiro, 1-0 Santa Cruz. Cruzeiro só se vencer por 5 gols 4 gols de diferença para levar para os pênaltis. É Cruzeiro classificado contra o Baraunas. Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais um confronto definido, né? Figueirense ou Corinthians contra Paulista ou Inter. Esse confronto nem define hoje porque Paulista e Internacional jogam amanhã. Em Jundiaí, o Internacional venceu pelo jogo por 1-0. O jogo foi muito equilibrado no Beira-Rio aqui em Porto Alegre. Um gol de falta no finzinho do Jorge Wagner. Aí o Samuel. Esta é a 17ª edição da Copa do Brasil. Olha o Bruno chegando com o Grêmio. Tentou o chute fraquinho, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Futebol gaúcho, que é o maior vencedor da Copa do Brasil, com 6 títulos, né? 4 deles do Grêmio, 1 do Internacional. Contra o Fluminense na decisão, na melhor participação do Fluminense, uma vez vice-campeão em 92, e 1 do Juventude. Olha o Samuel, é daí, jogou pela linha de fundo. Temos imagens aqui lá de Santa Catarina. Passarela deve estar sendo pressionado, tomou decisões importantes, afastou o Fábio Costa, botou o Roger no banco. O Figueirense vai vencendo por 2-0. Aí o Daniel Passarela aos 37 minutos. Imagens há pouco, já estamos com 37 minutos. O jogo vai indo para os pênaltis lá no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. Aqui o Fluminense, gol do Tuta, vai se classificando para enfrentar o 13 de Campina Grande. Samuel. Roubada de bola do Gabriel. Tuta pelo comando. Tiuí pela direita. Aí o Tiuí. Faz bem o drible. Ajeita para o Juninho. Trabalha com o Juan. Quem chega na marcação é o Alessandro. Aí o Juan tentou para o Preto Casagrande, foi desarmado. Sai jogando o Bruno. Fez a tabelinha com o Pedrinho. Bruno tentou botar para o Samuel em profundidade. O Igor faz o corte. Falta sobre o Juninho. Rodrigo Cinto ali em cima marcando a falta que favorece o time do Fluminense. O Fluminense joga contra o Cruzeiro no próximo domingo em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, pelo Campeonato Brasileiro. E o Grêmio receberá o Ituano pela Série B no Beira-Rio com portões fechados. O Grêmio perdeu, tem mais um vai pra rua para cumprir. Giovani já tem amarelo. Agora há pouco ele escapou do segundo amarelo, né? Mas agora não teve jeito. Está expulso o Giovani. Exagerou, pegou o Gabriel. Cartão vermelho para o Giovani. Já foi até saindo, né, Marcelo? Foi tão claro, né? Não tinha nem o que reclamar. Pontapé no joelho do jogador do Fluminense. Expulso, portanto, o Giovani. O
Fluminense cometeu 21 faltas contra 18 do Grêmio. Agora, o incrível é que o Grêmio chutou 14 vezes e o Fluminense 6. O Grêmio chutou muito mais, mas chutou muito mal também. O Fluminense errou praticamente o dobro de passes do Grêmio e está ganhando o jogo por 1-0. Pedrinho está ali sendo atendido. Tá na expectativa de poder voltar para o campo o Pedrinho. Deve ter algum sangramento ali no rosto do Pedrinho, pelo jeito. E daqui a pouco o Douglas Silva vai entrar no Grêmio. Aí o Gabriel. Juninho. Com a expulsão do Giovani, vai entrar o Douglas Silva. Recentemente estava no Flamengo o Douglas Silva. A diferença é que ele mudou o visual, né? Camisa 14 para o Douglas Silva, sai o atacante Samuel. Douglas Silva fez o gol da vitória do Grêmio contra o Avaí, já nos acréscimos da partida. Se mandando o Fluminense. Juninho, muito forte o passe, foi lá o Eduardo para fazer a defesa. 40 minutos. Aí o Douglas Silva, ó, no Flamengo ultimamente, né, quando ele encerrou a participação dele, tá com aquele cabelo grande, né? Agora, cabeça praticamente raspada ali do Douglas Silva. Rádio Gaúcha informa. Substituição no time do Sai Grêmio. Samuel. Entra Douglas Silva, portanto, entrando Samuel. com a camisa número 14. Saindo o Samuel, número 7. Provavelmente o Mano Menezes está pensando só em como armar o time, né? Opções para o futuro, não para o jogo em si, porque aqui já a classificação já foi para o espaço. O Rodrigo está dizendo que não. O Rodrigo é o juiz do jogo, que não havia autorizado o recomeço da partida. Você vê ele mostrando ali o apito, né? Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Amanhã, 1:15 da tarde, o Globo Esporte, a cobertura dos jogos da Copa do Brasil, da Libertadores. As notícias do esporte amanhã, 1:15 no Globo Esporte. Aí o Fabiano Heller. Santa Cruz vai vencendo o Cruzeiro por 1-0. O placar não é suficiente. O Cruzeiro ganhou por 4-0 no primeiro jogo. Cruzeiro se classificando para enfrentar o Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte. Aqui o Fluminense está passando para enfrentar o 13 de Campina Grande, que hoje venceu o Coritiba por 1-0 e se classificou. Foi uma festa incrível lá no estádio Amigão de Campina Grande, na Paraíba. Gabriel queria falta ali, o Scalona saiu com a bola e trabalhou com o Douglas Silva. Aí o Rodrigo tentou botar à frente. Igor acompanha o lateral, favorecendo o time do Fluminense. 42 minutos. Bom, Sérgio Noronha. Em 180 minutos, o Fluminense não deixou nenhuma dúvida sobre a superioridade e vai vencendo na soma dos dois jogos por 4-0. Com inteira justiça, o time do Grêmio é muito fraquinho e, sobretudo, está inseguro, nervoso, desorganizado. Acho que tem que, repito o que eu disse antes, tem que haver um trabalho fora de campo primeiro, estabelecer de certa forma a tranquilidade dos jogadores, tentar isso, a união do grupo, porque hoje o Fluminense não precisou jogar. Eu diria que o Grêmio perdeu. De tal maneira jogou mal hoje. Douglas Silva vai fazer a cobrança da falta. Faz o levantamento. Chegou o Diego, nem o levantamento ele conseguiu, né? Ele tentou fazer o levantamento. Dá pra gente ouvir os gritos do Kleber ali orientando. Sai da área para os jogadores de defesa do Fluminense. 3 minutos. Vamos, portanto, a 48. Daqui a pouquinho as notícias do Jornal da Globo. E você vai ver uma reportagem especial que vai explicar por que o dólar, que caiu mais uma vez hoje, ajuda a segurar a inflação. E direto de Brasília, a repercussão da votação em plenário que cassou o mandato do deputado federal André Luiz, do Rio de Janeiro. Daqui a pouco no Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Falta de energia na Venezuela, no jogo Tátira 1, Palmeiras 2, o jogo foi interrompido. De qualquer forma, o jogo está parado, mas
deve recomeçar um problema em uma das torres de iluminação lá na Venezuela. Essa vitória importantíssima do Palmeiras vai dar 8 pontos. Santo André, que joga com o Táchira, também pode ir a 8. Mas o Santo André só tem um jogo. O Palmeiras tem ainda o Cerro para fechar a sua participação, né? O Palmeiras também tem vantagem no saldo de gols. Essa vitória por 2-1 deixa o Palmeiras virtualmente classificado. Para não fazer conta nenhuma, há um empate do jogo contra o Cerro, independente do que acontecer com o Santo André e Deportivo Táchira no Grande ABC. Importante a vitória do Palmeiras. Tá na iminência de contratar o Marcinho do São Caetano. O Palmeiras que já trouxe o Juninho Paulista, né? Aquele do São Paulo, do Vasco, do Flamengo, do Atlético de Madrid, etc. Da seleção brasileira, pentacampeão mundial. Aí se mandando o Rodrigo. Tentou botar no comando, buscando o Bruno. Bola volta na direita com o Alessandro. 44 minutos e 50. Vamos a 48 aqui em Porto Alegre. Um gol de Tuta de pênalti, o 5º dele nesta Copa do Brasil. É vice-artilheiro atrás do Fábio Júnior do Atlético e do Fred do Cruzeiro. O Fluminense vai vencendo e conquistando a classificação. Aí o Diego. Gabriel devolvendo para o Diego. Termina o jogo no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. 2 para o Figueirense, 0 para o Corinthians. O Figueira retribui o placar do primeiro jogo, ou seja, pênaltis daqui a pouco no Orlando Scarpelli, hein? Vai ser de prender a respiração. O Luiz Alberto Pites de Goiás não deu nenhum segundo de acréscimo lá em Santa Catarina. 45 em cima ele apitou. Já que vai para pênalti, eles que decidam. Não vou botar na minha mão essa bronca, né? Tá certo, aí Marcília que tem um raciocínio de quem foi árbitro. Romualdo Arbifilho, que foi um dos grandes árbitros do Brasil, dizia: eu nunca vi juiz nenhum se consagrar nos acréscimos. E daqui a pouco a gente vai mostrar, claro, a disputa por pênaltis entre Figueirense e Corinthians na Copa do Brasil. Tá aí o Rodrigo. Levou para o pé esquerdo, tentou para o Douglas Silva. Fabiano Heller. O mesmo Romualdo teve uma frase muito boa para um jogador que reclamou: o senhor não vai dar 2 minutos de acréscimo? Você não resolveu até agora, vai resolver em 2 minutos? O Romualdo Arbifilho que apitou a final da Copa do Mundo de 1986. Argentina 3, Alemanha 2. Aí o Bruno. Tentou jogar na direita para o Alessandro. Daqui a pouco vamos curtir a disputa em pênaltis entre Figueirense e Corinthians lá em Santa Catarina, para sair mais um classificado para as quartas de final, né? Que aí enfrentará ou Paulista ou Internacional, que joga amanhã em Jundiaí, no interior de São Paulo. Santa Cruz e Cruzeiro, termina o jogo 1-0 Santa Cruz, gol do Carlinhos de pênalti. Você que estava curtindo esse jogo, tem imagens agora aqui de Porto Alegre. Olha o time do Grêmio chegando com o Pedrinho, chutou para a defesa do Kleber. Cruzeiro classificado vai enfrentar o Baraunas de Mossoró, Rio Grande do Norte, nas quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio que são os maiores vencedores, né? Com 4 títulos cada. Em 16 edições já finalizadas na Copa do Brasil, estamos na 17ª. 47,5. Sintra mandou bem hoje aqui, ele e seus assistentes, Marcílio? Hoje os problemas que o Sintra teve foram muito mais pelo nervosismo, insegurança, até como já falou Noronha, da equipe do Grêmio. Principalmente no primeiro tempo. Não teve nenhuma influência no resultado do jogo, tecnicamente ele foi bem. Quer dizer, o Grêmio é que criou os problemas. Que obrigou a mostrar 6 cartões amarelos para os jogadores do Grêmio e um cartão vermelho. Apita Rodrigo Martins. Sintra, fim de papo, o Fluminense está classificado. Vai enfrentar o 13 da Paraíba nas quartas de final da Copa do Brasil. 1 para o Fluminense, gol de Tuta de pênalti, 0 para o Grêmio.